temos a análise do Jamil Chad das últimas atitudes dos Estados Unidos no Irã. Falou lá no ICL Notícias. Vamos trazer o nosso querido amigo Jamil Chad. Vamos embora, gente. Todo mundo contribuindo um pouquinho. Para a gente tentar entender o que está acontecendo. Jamil, você botou uma matéria hoje de manhã no site falando da ampliação desse conflito. Eu queria que você explicasse, o pessoal que está assistindo a gente, como que esse conflito está se ampliando e quais são os riscos que a gente tem aí pela frente. Vamos lá. E isso é importante a gente colocar numa linha do tempo aqui. Estados Unidos e Israel fazem o primeiro ataque. Nesse primeiro ataque, o Ali Khamenei é morto. Não só ele, mais de 40 comandantes, basicamente, das tropas, e não só das tropas, mas da política iraniana. E a grande esperança, claro, de americanos e israelenses era que isso levaria uma espécie de rendição do regime iraniano. E não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O que nós vimos foi uma transição, claro, a nomeação de novos cargos, novas pessoas para ocupar esses cargos de forma interina ou não. Logo depois disso, nós tivemos Donald Trump dizendo que, olha, as novas autoridades iranianas já entraram em contato conosco e nós vamos negociar, eu estou disposto a negociar. Hoje pela manhã, o que o Ali Larijani, que é um dos principais personagens políticos do Irã, anunciou, mentira, nós não queremos negociar mais com Donald Trump, muito menos nessas condições. Então, ele desmentiu o governo de Donald Trump e, ao mesmo tempo que fez o Irã, basicamente, uma retaliação aos ataques que recebeu no sábado. Essa retaliação é muito importante a gente entender, porque ela vai muito além de Israel. O governo iraniano disse que um dos alvos foi justamente os escritórios de Benjamin Netanyahu em Israel. Esse foi um dos anúncios. Mas não foi só isso. Aconteceu que nós vimos aí uma resposta do Irã em vários locais do Golfo. Em Omã, no Catar, no Bahrein, na Arábia Saudita, numa das maiores refinarias do mundo. Ou seja, nós estamos vendo, sim, uma guerra que se espalha. Ela também se espalha no Líbano. Porque no Líbano, o Hezbollah, que é um aliado de Israel, atacou a cidade de Haifa e, em resposta, o governo de Israel mandou, basicamente, uma operação impressionante, mais uma vez matando 31 libaneses e deixando mais de 140 mortos no Líbano. E no Líbano, as imagens hoje são dramáticas, com as pessoas tentando fugir, claro, das grandes cidades, principalmente em Beirute. O colapso dessa história, ela é regional já. Ela já é uma guerra que vai muito além das fronteiras do Irã. Um elemento importante a gente entender, né, nesse contexto. Não há mais, vamos dizer assim, uma limitação dos ataques a locais absolutamente de caráter militar apenas. Não. O que nós vimos, por exemplo, em relação ao Irã, são ataques a refinarias, a petroleiros, no caso da costa do Omã, e a infraestrutura de outros países, basicamente, da região. Do lado de Israel, nós estamos vendo exatamente o mesmo comportamento, de ataques que vão, claro, muito além de infraestrutura militar ou atacar Ali Khamenei. Os números que vocês trouxeram, mais de 500 mortos dentro do território iraniano. E, claro, todos aqueles que nós já colocamos aqui sobre o Líbano e sobre os outros países. Então, é uma guerra, sim, que ganha proporções regionais. Queria trazer um outro detalhe aqui importante, no que se refere aos caças americanos que todos nós vimos aí caindo do céu, basicamente. É muito impressionante ver caças americanos sendo abatidos ou sendo derrubados, mas antes de a gente entender essas imagens dos caças, nós temos que entender o que aconteceu no fim de semana, quando o Irã atacou justamente os radares dos Estados Unidos na região, e aí principalmente no Catar. O radar que os americanos tinham no Catar, só para vocês entenderem, gente, ele custou $1 bilhão. $1 bilhão. Ele tinha a capacidade de detectar qualquer míssil ou qualquer drone num raio de 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros. Ou seja, quando esse radar é desmontado, no fundo, o que se abriu foi, obviamente, espaços para imagens como essa que nós vimos aí dos caças americanos sendo derrubados. Essa é uma história complexa. Eu já aviso aqui, o Thomas Friedman fez uma
uma coluna hoje espetacular que diz o seguinte, em um trecho dela: quem quiser nessa história preto ou branco, que vá jogar damas. Porque aqui não vai ser uma história de preto ou branco, de respostas simplistas. Nós estamos diante de um contexto extremamente complexo e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso. Jamil, bom dia, é um prazer receber você aqui. Espero que você tenha dormido nas últimas semanas. Se bem que você não tem dormido bem, tem algumas, né? Mas porque as próximas vão ser bem difíceis. Eu queria te perguntar sobre os outros países do Oriente Médio. Me parece que as outras ditaduras monárquicas do Oriente Médio se sentiam muito seguras nos últimos tempos, apesar do ambiente lá no Oriente Médio ser um ambiente muito instável, mas a instabilidade acontecia normalmente no Líbano, na Síria, em Israel e na Palestina. Me parece que as outras ditaduras monárquicas do Oriente Médio se sentiam muito seguras. Isso mudou nesse fim de semana, né, Jamil? Meu caro, esse é um dos elementos fundamentais dessa história, né? Esses locais que se apresentavam como locais infalíveis no que se refere à segurança. Não haveria nenhum problema que jogos de Copa do Mundo, etc., tudo podia acontecer ali, porque não haveria nenhum tipo de risco para esses locais. Não é mais essa história que pode ser contada, porque nós vimos, claro, sem dúvida nenhuma, grande parte dos drones e dos mísseis que foram disparados foram sim abatidos. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a infalibilidade não é exatamente o que nós vimos neste fim de semana. Nós vimos cenas de hotéis de luxo sendo atacados, de aeroportos sendo atacados, e isso sim é uma realidade. Não só uma realidade, Will, que nós tivemos aí uma situação dramática para milhares. Eu não sei se a gente coloca em milhões, mas sem dúvida milhares é um número, uma proporção grande, porque é o seguinte: mais de 1.200 voos justamente da região foram cancelados. Claro, com muita gente, com muito medo de que, claro, esses aviões ou esses aeroportos possam ser alvos de ataques. Então, sim, há algo que se rompeu nesse cristal. E, claro, nós estamos falando nessa segurança absoluta que eles vendiam como imagem. Principalmente o Catar e os Emirados Árabes, que se apresentavam dessa forma ao mundo. Não por acaso, há poucos minutos, a gente até está na nossa matéria no ICL, convido a todos para que consultem a matéria, um comunicado conjunto justamente desses governos dizendo: olha, essas retaliações, elas podem gerar um conflito regional perigoso, uma desestabilização da região. Claro, exatamente isso que nós estamos vendo. Jamil, eu queria só trazer aqui, a título de informação mesmo, para a nossa audiência, as autoridades iranianas que foram mortas nesse ataque. Vou pedir para colocar no telão, mais uma vez, só para a gente ter esses nomes e quem são essas autoridades. Então, Ali Khamenei, Ayatollah e líder supremo da República Islâmica, Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, o ministro da Defesa, Aziz Nazizadeh, o Abdul Mousavi, que é o general e chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Mohammad Papur, comandante da Guarda Revolucionária Iraniana. Aproveitando também já na sequência, o Irã, né, reagiu, a gente já comentou com vocês, enviou mísseis para os países onde os Estados Unidos possuem bases militares. Quero trazer para vocês aqui no mapa quais foram os alvos: Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes. E aí eu queria aproveitar e perguntar para você, Jamil, porque essa ação acontece dias depois de Donald Trump formar em torno dele aquele Conselho da Paz, né, o órgão que, em teoria, vai rivalizar com a ONU e que não tem poder de condenar o presidente dos Estados Unidos por atos desse tipo. Quem tem, então? Esse Conselho da Paz, a gente já sabe que não, né? Como é que fica a ONU numa situação como essa? Quem é que pode frear? Eu ouvi um trocadilho, Jamil, tipo nesse fim de semana na imprensa dos Estados Unidos, que em inglês é Board of Peace, né? Que é Conselho da Paz, mas na verdade era Board of Peace, né? Que é tipo de saco cheio da paz, cansado da paz. Me parece mais adequado para esse Conselho do Trump, né? Sem dúvida nenhuma, Will. Olha, essa é uma questão fundamental, porque muitas vezes a gente não lê essas notícias de uma forma, vamos dizer assim, interligadas, mas elas estão interligadas para os governos justamente que realizam, vamos dizer assim, essa estrutura, eu diria, de poder
essa estrutura de poder, ela não acontece só no míssil, ela acontece também quando ela desmonta quem pode controlar. Né? Então, vamos, gente, pingando superchat. É obviamente uma grande novidade, é algo muito positivo, aqui, obviamente positivo, para o governo norte-americano e para o governo de Israel, porque não podem sofrer nenhum tipo, mesmo quando sofrem algum tipo de condenação, ela não significa absolutamente nada. Vamos só lembrar, inclusive, que o governo de Donald Trump e o governo de Israel fizeram ataques impressionantes para desmontar, e não são ataques militares, mas ataques com sanções para desmontar os tribunais internacionais em Haia. Aqueles que denunciaram Netanyahu por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, de fato, nós tivemos, em primeiro lugar, o desmonte de organizações que poderiam, de uma certa forma, servir de freios para atos como esses que nós estamos vendo. Então, esse é um capítulo. O segundo capítulo, criar a nossa própria instituição. Mas aí eu convido vocês a lerem, porque o ICL foi o primeiro a dar justamente o Estatuto do Conselho da Paz. E no Estatuto do Conselho da Paz tem coisas absolutamente que são joias, basicamente da história recente, eu diria, atual que nós estamos vivendo. A primeira delas é a seguinte: não falamos mais de direito internacional. Ou seja, não é um estatuto que diz, olha, as relações entre os países são regradas a partir do direito internacional, no qual a soberania de todos vai ser respeitada. Nada, nenhuma linha sobre o direito internacional. Outro ponto fundamental, não há nenhum tipo de referência aos direitos humanos, que, né, ao longo dos anos, eles servem, na verdade, a gente sabe, pode ser hipócrita, pode ser insuficiente, mas serve como uma espécie de bússola para a humanidade. Olha, esse aqui é o caminho, o respeito à dignidade da vida humana, o respeito ao outro, a não discriminação. Bom, o Conselho da Paz diz nada disso. Vamos deixar para lá essa história de direitos humanos. E um outro aspecto fundamental, ninguém ali no Conselho da Paz tem a autoridade para condenar o que fizer o governo dos Estados Unidos. A estrutura é montada de uma forma muito simples. A palavra final é de Donald Trump em todas as decisões que o seu Conselho da Paz tomar. Ou seja, ele desmonta quem pode controlá-lo, ele cria uma instituição da qual ele está absolutamente seguro que vai servir a ele e não vai ser uma instituição para organizar o mundo. E uma terceira etapa é, obviamente, atacar quem ele bem entender, justamente para trazer os seus resultados aos seus interesses. Insisto, e aí voltando àquele aspecto que é complexo essa história, sem dúvida nenhuma o governo iraniano é absolutamente responsável por mortes, torturas, e não há discussão sobre isso. Agora, isso, obviamente, vira uma piada, eu diria, um ato de cinismo por parte de Donald Trump, porque ele usa isso para atacar o Irã, mas não usa isso para atacar os seus ditadores aliados, porque ele tem os seus ditadores aliados, mas esses não, porque eles são os meus aliados. Então é aquela história de 2 pesos, 2 medidas. Mais uma vez, nós todos estamos presenciando no cenário internacional. Quando eu vejo, e aí, perdão por dar esse desvio, mas é a mesma história, Elô, principalmente, quando eu vejo que alguém diz eu não choro pelo Irã, eu fico muito preocupado, porque realmente quando você deixa de chorar com a morte de alguém, e aí não estou falando do Ali Khamenei, estou falando das 550 pessoas no Irã, as crianças ou as pessoas hoje no Líbano, eu me pergunto, que tipo de autorização nós estamos dizendo quando nós dizemos que as lágrimas já secaram por aquele grupo ou por um outro grupo. Isso é quando, obviamente, nós autorizamos também a morte de inocentes civis. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo
básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!